Hoje vamos falar sobre a Síndrome do Impostor. Já ouviu falar desse tema? Pois bem, o que caracteriza isso? São pessoas que elas sempre se acham incapazes quando estão realizando alguma atividade. Elas sempre acham que vão ser descobertas na sua limitação. Já deparou-se com uma situação parecida com essa? Geralmente o impostor ele se sente não merecedor do lugar onde ele está, da cadeira que ele ocupa, daquilo que ele está fazendo. Deixe-me ilustrar para você. Durante meu processo de mestrado, alguns processos foram se desenvolvendo e vou resumir em apenas dois. O primeiro deles é um processo chamado de qualificação. Aproximadamente no meio desse percurso, o trabalho que eu desenvolvo, a dissertação que eu estou desenvolvendo, ela é submetida a uma avaliação de uma banca. E no programa que eu estava estudando, no programa de mestrado, se o meu trabalho ele fosse derrubado por alguma razão, a banca desqualificasse meu trabalho, eu perderia tudo aquilo que eu tinha feito até aquele momento, tendo que retornar do zero. Até mesmo correndo um seríssimo risco de precisar fazer todo o processo seletivo novamente. Então, esse foi o primeiro. Eu me lembro que eu fiquei muito nervoso mesmo. Preocupado, mesmo ali, cheio de limitações, mas eu estava tentando, eu estava me dedicando. Passei por um processo bem complexo, bem complicado, durante o momento que eu fui entrar ali, prova de habilidades com relação à língua estrangeira. Também tive que ali falar sobre os temas atuais, os temas vigentes em uma prova escrita. Também passei por uma banca. Enfim, foi um processo árduo até eu conseguir ingressar no mestrado. Mas quando eu cheguei no processo de qualificação, eu fiquei muito nervoso porque eu pensei por alguns instantes, o meu trabalho não está tão bom assim. Eu acho que eles vão me reprovar. Mas então eu fui aprovado. Beleza, continuando nisso, tem um último, eu acho que esse você deve ter ouvido falar já, que é chamado de defesa. Que é quando então o seu trabalho já está maduro, robusto e novamente ele vai passar por uma outra banca. E no meu caso, passou por outras duas pessoas, para que eles viessem a julgar e dar o veredito. Qual o veredito? 3. Primeiro deles, reprovado. Segundo, aprovado com pendências. E o terceiro, aprovado de uma forma incondicional e incontestável. E novamente estava lá eu, com aquela banca, me avaliando. E meu orientador do lado ali também, estávamos discutindo sobre o trabalho. E evidentemente que não foi um trabalho perfeito. Longe disso. Mas era realmente o meu momento de crescimento, fazendo ali um trabalho robusto como esse. Então eles pediram o seguinte: por favor, saia aqui da sala, porque vamos dar para você agora então o parecer final. Saí, fiquei lá fora esperando aproximadamente 5 minutos. Quando eu retorno, eles me chamam. Meu orientador estava com um papel na mão para fazer a finalização. Eu lembro que ele me olhou assim, e aquele ar de suspense. Ele veio e disse: parabéns, você está aprovado. Eu lembro que eu dei uma respirada assim, aliviado. Falei: nossa, graças a Deus. E ele olhou para mim assim, surpreso, e fez uma pergunta que caracteriza totalmente isso que nós estamos falando agora, da síndrome do impostor. Ele me perguntou assim: mas por quê? Você achou mesmo que seria reprovado? E aquela pergunta ficou na minha mente. Durante todo aquele tempo que eu estava fazendo um trabalho com ele, não só por ele ser um excelente orientador, ter anos de experiência, mais de 20 anos de casa no Unicamp, ter orientado outras pessoas também, assim como ele havia feito comigo. Então, como o trabalho era de forma conjunta, embora levava o meu nome, mas eu levava o nome dele também como orientador. Levava o nome de uma outra pessoa como fazendo o papel de co-orientação. Então, se meu trabalho fosse reprovado, de alguma maneira respingaria nele no outro. Mas ele também viu a capacidade. Eu me lembro que instantes antes, quando eu fui fazer esses processos de qualificação e de defesa, ele falou: Michael, tá bom, vamos lá. Então ele deu o voto de confiança, mas eu mesmo não acreditava que fosse tão capaz assim. Será que isso define a sua história em alguma instância, em algum momento? Pois bem, 70% das pessoas elas sentem assim em algum momento da sua vida. Como se elas fossem uma impostora.
Eu falei, como eu vou carregar um título de mestre em ciências humanas e sociais aplicadas, sendo que meu trabalho não está tão bom como eu achava que poderia estar? Será que isso te define em algum momento da sua trajetória? Então eu percebo que muitas pessoas elas vão atribuir as suas conquistas à sorte. E isso leva a um desvalor daquilo que ela fez. Eu consegui chegar aqui porque eu tive sorte. Outras, novamente, frisando o primeiro ponto, elas têm medo de serem descobertas como uma fraude. Mais ou menos como eu fui lá, nossa, será que eles vão pegar uma inconsistência aqui? Será que eles não vão gostar do tamanho dessa imagem? Será que a fonte ficou muito pequena? Será que eu falei alguma coisa muito acelerada durante a apresentação e eles não gostaram? Enfim, pensamentos a milhão, pensamentos a 1000 e não precisava. Por isso que eu entendo que essa síndrome ela afeta pessoas que são perfeccionistas, pessoas que querem fazer algo top, sem defeitos. Eu costumo dizer nas minhas aulas que existem algumas patologias, entre aspas, que afetam pessoas boas, nesse sentido que eu quero dizer. Perfeccionistas, pessoas que elas ouviram muito na sua infância palavras desmotivadoras. Você não vai ser ninguém, você não consegue. Ô fulano, tá vendo seu amiguinho? Seu amiguinho consegue chegar mais cedo, seu amiguinho consegue fazer isso, você não. Então aquilo vai sendo incutido, levando a pessoa a entender, puxa vida, todo mundo consegue menos eu. Percebo também que às vezes o ambiente onde alguém pode se sentir como minoria. Minoria devido à sua condição religiosa, minoria com relação à sua condição financeira, à sua questão étnica, à sua questão, enfim, N. As pessoas podem se sentir minoria ali. E um ponto crucial, pode ser que não tenha ninguém falando absolutamente nada, aplaudindo inclusive o seu sucesso, a sua capacidade, mas você carrega uma autocrítica muito forte. Qual é o preço disso então? Ansiedade, burnout, problemas relacionados dentro desse contexto que afetam a mente no dia a dia. E eu posso dizer para você que esses problemas eles são desnecessários, porque eles roubam a nossa felicidade e também de alguma maneira eles aprisionam o nosso potencial. O que fazer? O que fazer então quando eu entendo isso? Primeiro, reconheça o padrão. Atuando, trabalhando com pessoas que têm dificuldades no sentido de álcool, drogas, trabalhando diretamente com esse público há mais de 10 anos, eu percebo que um dos pilares da reabilitação é o admitir. Eu admito que eu sou fraco perante, e eles vão dizer lá, a substância que eles fazem uso. Então quando nós começamos a ter esse sentimento de nos diminuirmos quando estamos fazendo alguma ação, precisa ser visto, reconhecido. Primeiro ponto, eu entendo que isso está acontecendo comigo, sem entrar no processo de negação. Segundo, documente suas conquistas. O que você tem feito que você percebe que antigamente você não fazia, mas está fazendo agora? Por exemplo, no meu caso, eu não gravava vídeos no YouTube. De jeito nenhum. Eu não deixava as coisas públicas. Por que não fazer isso? Então, agora eu estou fazendo, documentando, fazendo uma nova atividade. E você? O que você pode fazer de novo? Pense nisso. Terceiro, redefina sua relação com o fracasso. Será que realmente existe um fracasso na sua vida? Ou tudo o que acontece é questão de tempo? Essa luz que está ligada aqui, que eu consigo gravar o vídeo, e se você for puxar um pouco a história, o grande inventor dessa lâmpada que está acesa aqui, dessa lâmpada elétrica, ele fracassou várias vezes. Então pode ser que um erro na sua vida, ele tenha até o presente momento definido sua trajetória. É hora de cortar esse ciclo. Porque se ele tivesse parado lá na primeira e na segunda vez, nós não teríamos uma lâmpada hoje. Então insista. Porque todo fracasso, entre aspas, ele pode ser para mim e para você uma oportunidade de um excelente recomeço. Outra coisa, pratique o diálogo interno compassivo. Como diz um autor brasileiro que trabalha com a mente, ele fala que existem brasileiros e pessoas que elas são boas para os outros, mas elas são carrascas de si mesmas. Complexa a frase, né? Então pense assim, se você fosse dar um conselho para uma pessoa que passa por uma situação parecida com essa, o que você falaria? Então, pratique isso. E outra coisa, compartilhe os seus sentimentos. Busque estar conversando com uma pessoa e você vai perceber que cada uma delas tem as suas limitações. O ser humano é assim, só muda de endereço. Nós temos nossas falhas, limitações e dificuldades. Então, um exercício para você fazer. Liste 3 conquistas. 3 conquistas que você teve na sua história recente e como
como você lidou de forma negativa com cada uma delas, como você minimizou. Por exemplo, eu consegui sim um emprego no VAR, mas foi sorte. Esse emprego que eu consegui aqui foi porque alguém me indicou. Não, coloque e reconheça o valor em cada uma delas. Escreva uma nova narrativa. Entenda. Até mesmo do ponto de vista transcendente, quando nós entendemos a conspiração divina ao nosso favor. Eu entendo que esse conceito de sucesso, esse conceito de conseguir atingir alvo, de conseguir atingir meta, propósito, envelhecendo com propósito, tem a ver com 2 pilares essenciais, que tem a ver com a conspiração divina e com a preparação humana. Uma coisa não anula a outra. É verdade sim que você pode atribuir a Deus. Eu também atribuo, mas também tem a nossa parte, porque se a gente ficar parado, nada vai acontecer. Então, entenda isso é muito importante. Escreva uma nova narrativa com você fazendo algo dentro desse processo. Ótimo. Caminhando já para a parte final, você não é uma fraude. De jeito nenhum. Você é uma pessoa em construção que está colocando para fora o seu talento. Então arrisque. Faça algo novo. Se esse vídeo de alguma maneira tocou você, se esse vídeo de alguma maneira trouxe um alento, faça um comentário. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. E especialmente participe conosco nessa jornada. Comigo. Uma jornada de 8 semanas que você vai conseguir ter uma identidade muito mais intensificada na sua tríplice camada. Eu, Maicon, trabalho com isso, levando você a ter a sua melhor versão nesses 3 eixos, nesses 3 aspectos.